velha e faminta, que chegou em uma vila envolta em uma capa. Ela usava um vestido amarelado, já bem desgastado pelo tempo. Ela bateu à porta da primeira casa da vila. Uma moradora saiu à janela, mas não a recebeu em sua casa. Então, ela foi até a segunda casa da vila. E novamente, os moradores não a deixaram entrar. E assim, ela foi por todas as casas da vila, sem que ninguém a deixasse entrar. Ela chegou então até uma praça, onde ficou triste e desolada, sem saber o que fazer. Surge então uma jovem, bonita e alegre, envolta em uma capa toda colorida. Ela usava um vestido enorme, maravilhoso, que a cada passo que ela dava, mudava de cor. Ela foi então à primeira casa da vila. E prontamente os moradores a receberam com festa e alegria. Depois, ela foi até a segunda casa da vila. E novamente, os moradores a receberam com mais festa e alegria. E assim ela foi por todas as casas da vila, sempre recebida com muita festa, risos e alegria. Depois que ela saiu da última casa da vila, ela chegou até a praça e encontrou a velha senhora, muito triste, que ao vê-la disse: eu também passei por todas as casas da vila, mas ninguém me recebeu. Quem é você, que todos a recebem com muita festa e alegria? Eu sou o conto, e todos querem ouvir o que eu tenho para dizer. E quem é a senhora, que ninguém quer receber? Eu sou a verdade, e ninguém quer me conhecer. A jovem ficou muito compadecida e disse: venha comigo, se esconda em minha capa, e a partir de hoje nós caminharemos sempre juntas. Onde eu estiver, você estará comigo. E assim foi. A velha senhora se escondeu na capa da jovem e desde aquele dia até os dias de hoje, elas caminham sempre juntas. E é por isso que dizem que quando você escuta um conto, há sempre uma verdade escondida. Com esse conto, iniciamos nosso sarau Contos e Causos daqui. Histórias contadas por moradores de nossa região. Que, acontecidas ou não, carregam consigo a verdade de um povo rico em sabedoria e mistérios. Que nos conectam com aquilo que ainda é desconhecido. E para começar nosso sarau, eu vou contar para vocês a história de uma figura marcante em nossa cidade. Bora entrar? Vamos tomar um café? Vem com a gente! Maria Conceição da Silva, Maria ou então Sete Saias. A história dessa personagem lençoense começa no século XIX, período da escravidão. Maria teve sua liberdade jovem, aos 23 anos, quando foi roubada por um campeiro apaixonado. Alguns anos depois se casaram e tiveram 6 filhos. Maria, após esse casamento, ainda se casou mais 5 vezes. Não teve nenhum outro filho.
A mulher viveu até seus 114 anos. Seu apelido, Sete Saias, veio do jeito que a mulher se vestia e chamava a atenção dos moradores. Usava uma saia por cima da outra, saias coloridas, e na mão um cabo de vassoura. E por falar em cabo de vassoura, os moradores da cidade tinham medo das Sete Saias, porque ela usava esse cabo para bater em algumas pessoas. Dizem que ela saía por aí correndo atrás das pessoas. O motivo? A zombaria. A criançada, que era danada pra caramba, adorava zombar das Sete Saias. E quando viam a senhora na rua, gritavam: "Ô Sete Saias! Ô Sete Saias! Ô Sete Saias! Ô Sete Saias!" Sete Saias é uma figura histórica na cidade de Lençóis Paulista, fazendo parte da lembrança de muita gente. Nossa, por falar em lembrança, eu lembrei de um caos da minha mãe. Naquele tempo não existia energia elétrica, era um breu. Minha mãe morava no sítio Jacuba, lá para as bandas de Cerqueira César. Ao redor do sítio só tinha cafezal e canavial. Meu avô, minha avó, minhas tias, tios, minha mãe, todo mundo trabalhava na roça. Uns cortando cana, outros colhendo café. E uma coisa era certa: acordava-se antes do sol nascer e se recolhia antes dele dormir. Depois das 6 ficava difícil de enxergar direito. Era a hora em que luz e trevas se misturavam. Era a hora em que Deus misturava sombra e luz e testava a fé dos homens. Era um momento sagrado. Então, era a hora de fechar janelas para que nada de ruim entrasse. E rezar uma Ave Maria e rogar por ela para que ela protegesse a gente para passar por mais uma escuridão. Amém. Todo dia era a mesma coisa. Acordava-se às 5 da manhã, pegava a boia para o almoço e ia para a roça. E voltava religiosamente às 5 horas da tarde. A minha avó era a primeira a chegar e já ia preparando um café. Mas um dia, o meu tio, o filho caçula, não voltou. Meu avô pegou uma espingarda, chamou a minha mãe e a minha tia mais velha e formaram um grupo de busca. Ele deve estar perdido por entre os quarteirões de cana, dizia meu avô, para acalmar minha avó, que a essa altura já estava achando que o meu tio tinha sido tomado pela escuridão. Fizeram um Pai Nosso e saíram. Eles atravessaram todo o cafezal até chegar no primeiro quarteirão de cana. Tava tão escuro, tava um breu, não se enxergava um palmo adiante. De repente, eles começaram a ouvir uma canção longe, quase um sussurro. Eles ficaram tão quietos que dava para ouvir a respiração. Pararam. Subitamente, eles viram um clarão no céu e ele sendo cortado por uma bola de fogo. O meu avô rapidamente fez um Salomão no chão e colocou todo mundo dentro. E ficaram lá, abaixados, quietinhos. Será que seria o fim deles? Eles ficaram pensando. Então começaram a rezar e a pedir para não serem levados embora por aquela bola de fogo e a canção que estava cada vez mais perto. Começaram a rezar, rezar, rezar e gritaram bem alto: "Amém!" E perceberam que a bola de fogo e a canção tinham sumido. Eles foram levantando
devagarzinho do chão, porque a essa altura eles estavam parecendo 3 tatus bolinha. Se levantaram, olharam ao redor e de repente a canção voltou. Eles foram ficando de pé, vendo uma movimentação na cana, ficando com medo de não ser o meu tio, e de repente, bum! O meu tio rompeu com a cana e deu de topa com eles e disse: "Creio em Deus Padre! Que é que vocês estão fazendo aqui? Parece até uma assombração." E armou aquela confusão. O danado tinha saído do trabalho e foi acompanhar uma moça até em casa. E como ganhou umas beijoca, veio para casa todo felizão. O meu avô tirou a cinta e saiu correndo atrás dele. O meu tio correu mais rápido do que a bola de fogo. E a minha mãe e minha tia, que não eram bobas nem nada e que já tinha tido a sua fé aprovada demais por aquela noite, também correram atrás. Quando eu era criança, eu adorava ouvir a conversa dos adultos. Acho que é porque naquela época as pessoas proseavam muito e contavam muitos causos. E as histórias que eu mais gostava eram as histórias de assombração. Em noites escuras, sem lua, era comum avistarem, passando por entre o cafezal, uma procissão. Mais ou menos umas 10 pessoas. Vinham todos vestidos de branco, cada um com uma vela acesa na mão. E juntos carregavam um caixão de defuntos. Naquela época, aquela região era povoada por toda espécie de assombração. Esses seres encantados aterrorizavam a vida dos caminhantes noturnos que, porventura, atravessassem a mata. Contam muitas histórias dessa região. Dizem que quando ainda era mata fechada, índios, caboclos e escravizados se embrenhavam na mata para fugir dos mandos e desmandos dos senhores, aqueles conhecidos como donos de terra e de gente. Esses homens, de nome e de posse, mandavam seus jagunços se embrenharem na mata também, atrás dos fugidos, e muita gente desaparecia nessas matas. Com o tempo, não só as gentes foram desaparecendo, como também a mata, e dando lugar à extensa plantação de café. Voltando à procissão, apareciam à meia-noite em ponto. O horário em que a noite atingia o seu ponto mais escuro, e muitos afirmavam que o tempo parava. As árvores não se moviam, os bichos não emitiam um só som. Tudo parava, menos a procissão que passava. Quando beirava o amanhecer, o frio da madrugada trazia de volta a visão da procissão, que voltava com seus passos cansados. Dessa vez, vinham em silêncio e com as velas apagadas. Via-se somente os vultos, sumindo na imensidão do cafezal. Essa cena era descrita por muitas pessoas que, por um fio de coragem, regada a muita curiosidade, espiavam a procissão, assim, meio sem querer ver. Tempos depois, descobriram que, na verdade,
A procissão não era coisa de assombração, não. E sim, de gente muito esperta que na calada da noite entrava no cafezal carregando um caixão vazio e, depois de uma noite inteira de trabalho, voltavam com um caixão cheinho de café. Temendo as assombrações, ninguém desconfiava. Mas, como ninguém descobriu quem era essa tal família de ladrões e nem quem desvendou o grande mistério, nada é de se duvidar. Como a vida decorre sem muita explicação e a morte vem mesmo sem nenhuma explicação, não é de se duvidar que existam brechas entre uma coisa e outra, e existam ainda seres que caminham por entre essas brechas, seja em procissão ou solitários por entre os sons. Há muitos anos atrás, uma linda jovem chamada Cristina tinha um grande sonho. Assim como muitas moças daquela época, ela sonhava em se casar, ter filhos e construir uma bela família. Porém, no dia do seu casamento, esse sonho começou a mudar. Estava um dia muito bonito, um céu azul com poucas nuvens. No automóvel era só alegria e ansiedade. Cristina não via a hora do tão esperado momento. Ela ficava imaginando o momento do seu casamento. Ficava imaginando a marcha nupcial, ela no corredor da igreja, indo até o encontro do seu futuro esposo e o seu abraço quando chegasse no altar. Porém, no caminho de Macatuba até a igreja matriz em Lençóis Paulista, no quilômetro 121, seu destino mudou de forma drástica e fatal. O carro de Cristina desgovernou, capotou e pegou fogo. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Mas não desapareceu. Muitos contam que Cristina ainda sonha em se casar mesmo depois de morta. Ela aparece na pista, de pé, com a mão estendida para os homens, segurando uma aliança de ouro. Dizem que se o homem for corajoso e colocar a aliança no dedo dela, terá uma grande recompensa. Como prova dessa história, um colega do meu pai, que trabalha ali perto do quilômetro onde Cristina faleceu, disse que em uma determinada noite, lá pela 1h da madrugada, apareceu um rapaz ofegante e bem arrumado, pedindo um copo de água. O homem foi buscar e quando voltou, não tinha mais rapaz nenhum. Será que não era o noivo de Cristina atrás de sua amada? Chega de história de assombração! Vamos falar de vida! João Emanuel era o caçula de 9 irmãos e desde criança ele sempre foi muito curioso e observador, porque quando se é nascido, crescido e criado na roça, se aprende fácil a importância do silêncio para ouvir a natureza.
ele tinha 8 anos, quando já era um homem já feito, que já ajudava nas tarefas de casa, notou com mais propriedade um fato que já havia observado há semanas. Ao entrar na cozinha pela manhã para deixar o leite que ele havia tirado da vaca, ele notou com mais propriedade que a sua mãe estava esperando um filhote. Mas filhote de quê? Ele se perguntou. Ele já viu um bezerro nascer e virar uma linda vaca. Já viu um potro nascer, crescer e virar um lindo cavalo. Já viu porquinhos, cachorro e um sapo. E até um bode. E com toda aquela experiência, ele sabia que o nascimento tinha a hora certa. E ele sabia esperar. E esperou. E esperou. E esperou. E esperou. E esperou. Até que o grande dia chegou. Foi uma calma manhã. Assim que o sol nasceu, o seu pai mandou armar a carroça e mandou buscar a parteira, que logo que chegou, já foi mandando em todo mundo e se instalou no quarto onde estava sua mãe e fechou a porta, deixando todo mundo com o nariz amassado. E ele firmemente ficou ali, ao lado do seu pai, esperando. Ali atrás da porta, ele começou a ouvir gritos, sussurros, pedidos de força. Socorro! Meu Deus! O que será que vai nascer? Ele se perguntou. Ele já estava com o coração quase saindo pela boca, quando de repente, um silêncio, seguido do som da vida. O seu pai entrou de supetão no quarto, mas não o deixou entrar. Ele ficou ali, esperando angustiosamente. Seu pai, a hora que saiu do quarto, estava com os olhos brilhando, marejados, emocionado. Então ele, já angustiante, perguntou: pai, é gato ou é poico? O seu pai, entendendo a singela pergunta, entre risos respondeu: nem gato, nem poico, é gente. É gente! É gente! É gente! Eu nasci causando uma grande confusão. Meu nome. Meu pai queria Cacilda, por causa de uma benzedeira. A minha mãe queria Catarina, porque sempre gostou muito desse nome. Iniciou-se então uma disputa entre os dois. Cada um apresentou seus motivos, razões, argumentos, mas não conseguiam chegar a um consenso. Nenhum dos dois queriam abrir mão do belíssimo nome que haviam escolhido. Então tiveram uma brilhante ideia. Iriam me chamar de Cacilda Catarina. Cacilda Catarina. Imagina! Meu avô paterno, que a essa altura já havia guardado para si muitas das suas opiniões sobre esse assunto, se impôs. Não, ela vai se chamar Bruna. E sabe qual o motivo desse nome? Porque meu avô era muito noveleiro, e quando eu nasci, a atriz Bruna Lombardi estava fazendo muito sucesso na novela Roda de Fogo. Era um argumento muito nobre, e sendo meu avô padrinho de batismo, quem iria discutir? Foi assim que eu escapei de chamar a Cacilda Catarina e passei a me chamar Bruna. Bruna Carolina, para também fazer o gosto da minha mãe. Eu cresci ouvindo a história do meu nome. O nome que não foi, mas poderia ter sido. Nome que me assombrou, pois minhas irmãs que queriam fazer uma brincadeira, logo que se lembrava do nome, já saíam gritando: Cacilda Catarina! Cacilda Catarina! Minha mãe também. Às vezes deixava escapar um: Catarina, vem aqui. Eu já me perguntei várias vezes: será que eu teria sido uma pessoa diferente se eu tivesse esse nome? Cacilda Catarina.
Será que eu ainda iria gostar de tons vermelhos? Será que eu ainda iria gostar do cheiro do mato, do mistério por trás de uma mata fechada? Será que eu ainda iria gostar de gato? Será que... Bom, me chamo Bruna. Cresci numa família grande que fala alto, que ri muito alto. Cresci vendo a potência que uma xícara de café tem durante uma prosa ou a capacidade que a comida mais simples tem de reunir pessoas. E em meio às comilanças e xícaras de café, cresci. Cresci com os ouvidos bem atentos às histórias que me rodeavam e me rodeiam. Aprendo com elas e, às vezes, eu sou elas. Minha mãe é a segunda filha nascida. Mas era para minha mãe ter nascido homem. Meu avô queria um homem, não mais outra filha mulher. Quando ela estava para nascer, vieram todas as expectativas. Um filho homem. Um homem para honrar a família, dar continuidade para o sobrenome. Mas nasceu uma mulher, minha mãe. Nasceu minha mãe. Minha mãe não nasceu homem, mas deu o primeiro neto homem para o meu avô. Infelizmente para ele, mas eu diria felizmente, na terceira cria que teve, também nasceu outra mulher. Minha mãe, que se tivesse nascido homem, não teria uma filha, que se chama Ariane. No caso, eu. Eu chego nessa história algum tempo depois. 7 anos e 7 meses depois que meu irmão nasceu. Eu venho ao mundo no dia 7/7 de 1997. Me recebem com o nome de Ariane, sem nenhuma história bonita por trás ou significado importante. Meus pais só queriam um nome com A, para completar a sequência: Adelina, Arlindo, Anderson e agora Ariane. Todo mundo com A. Talvez essa seja a história bonita, o desejo da continuidade e da ligação por uma letra do alfabeto. Eu fui bem-vinda na família. Meu avô se contentou com o único neto homem. E foi num quintal com piso de caquinho que eu cresci. 2 pés de acerola, terra, pé de limão, massinha de farinha, que suco, hospital, remédio, comida sem sal, mais remédios, exames, botucatu, ambulância, bolinho de chuva, omelete, arialva, baralho, boneca com roupa de bebê de verdade, CD de axé, CD da Xuxa, escola, livros. E minha avó, que teve 3 filhas mulheres. E sou tudo isso até hoje. Vivo isso ainda até hoje. Carrego a minha avó nas lembranças, no pé de acerola novo que dá pouca fruta, nos guardanapos guardados, nas receitas que eu não sei fazer, e na casa, em toda a casa, toda essa casa. Casa que foi casa de muita gente, mas sempre foi dela. A casa era ela. Casa que abrigava, alimentava, limpava, confortava. Sou Ariane, casa de muita coisa. Casa de amor, afeto, arte, palavras, músicas, comida, pessoas, cheiros, livros, doenças, ansiedade, medos. E principalmente, casa de histórias. Histórias que eu guardo, leio, escuto, fofoco e invento. Em meio a tantas histórias e contos, ora ouvindo, ora contando, eu me pergunto: quem sou eu? Eu sou o meu quintal, cheiro de chão,
gosto de sal, açúcar infinito reinventado de pão, cheiro de pão, café, broa, farelos de amor, cores, jardim, uma árvore e um balanço, terra, 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 unhas e pés descalços, marrons, sol, chão gasto e plantas, matinhos nas rachaduras quebrando o chão, vida que surge, cheiro de mato, Maria fedida, arruda, alecrim, suco de folhas, comidinha de plantas, um vagalume trombando paredes, zunzeando suas asas, de luz em luz. Eu, bêbada de mim, encaixotada entre paredes. Um vagalume sem direção. Insetos à espreita. Formigas invadem tudo. Corroem paredes. Cavam túneis sem fim. Rompem retângulos. Vagalumes trombam. Grilos enlouquecidos rouquejam seus cantos. Nos cantos, aranhas. E eu, constantemente picada. Insetos, pernilongos, cantos e cantos. Ruídos silenciosos. Eu, presa em minha casa, reinvento um mundo feito de memórias. Ouço guizos de um passado que não foi, mas é. A cada momento que o transformo com as minhas lembranças. Olhares, vozes, ecoam sem nada dizer. Eu as traduzo. Eu, poeira de mim. Quando eu era criança, eu adorava ouvir a conversa dos adultos. Acho que é porque naquela época as pessoas proseavam muito e contavam muitos causos, muitas histórias. Eu já falei isso, né? Mas meio a tantas histórias, tantos contos, eu lembrei da história do meu nome. E eu acho que eu recriei também um pouco. Romance barato, literatura de banca. Bárbara, Bianca, Júlia, Sabrina. Vivendo na pequena vila rural de Alfredo Guedes. Vontade de viajar, conhecer lugares, viver aventuras, histórias para além da imaginação. Eu me chamo Sabrina, filha de Alfredo, nascido em Alfredo Guedes. Ele me chamou Sabrina, a protagonista das suas histórias. Uma história de vida, uma história vivida. Trago junto de mim
a ancestralidade de um povo, da minha família, de mim mesma. Um tempo infinito, onde eu sempre existi, junto de tudo e de todos. Histórias mil atravessam o meu viver. Sou feita de histórias. Nasci para contar e construir histórias. Histórias são o caminho da nossa identidade. Quem sou eu? Quem é você? Quem é sua tia, sua vizinha? Quem são as pessoas com quem você convive? O seu chefe, a esposa do seu chefe, aquela moça que serve o cafezinho. Quem é ela? Quem é todo mundo? A gente é as nossas histórias. Não digo só as histórias as quais eu vivenciei, mas as histórias passadas que de alguma forma ou outra hoje se fazem presente em minha vida e na vida de quem anda ao meu lado, ou de quem caminha num caminho parecido ao meu. Essas histórias também são a gente. Também sou formada por histórias dos outros. Contar histórias é um ato de afeto, ato de amor. Contar histórias é estar presente na vida do outro. E o outro sempre precisou saber. Saber do que foi, do que aconteceu, saber com quem foi. Sempre precisamos e precisaremos saber. Saber ouvir, saber contar histórias. Estamos em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, no meio da boca do sertão, onde o que não falta são histórias, contos e causos. Por aqui, falar do passado, contar o que já foi, é um ato corriqueiro, normal e necessário. É preciso que se conte sobre as fazendas, as plantações, quem chegou e quem se foi, quem matou e quem morreu, quem fugiu, quem nasceu, quem rezava, quem mandava, quem obedecia, quem trabalhava, quem plantava, quem comia, onde acabava a terra, onde se ia quando não tinha mais nada, ou quando se tinha tudo. Em Lençóis Paulista, ainda se sente o cheiro de passado, os vestígios dos coronéis. Ainda se sabe quem manda, quem obedece, quem morre, quem nasce, quem come, quem reza. Ainda se sabe, ainda precisa saber.